Olá a todos! Hoje vamos resolver o exercício 8. É um dos exercícios obrigatórios do exame de 2021 da época de especial de Economia A. Diz o seguinte: o exercício: complete o texto seguinte, escolhendo a opção adequada para cada um dos passos. Transcreva para a folha as respostas de cada uma das letras A, B, C e D, seguida do número que corresponde à opção selecionada. Então, o que é que nós temos aqui? Temos que no período de 2006 a 2014, em Portugal, de acordo com os dados publicados no Anuário Estatístico de 2019 pelo Instituto Nacional de Estatística, o salário mínimo real sofreu diversas alterações. Então vamos lá ver que situações é que nós temos aqui. Em 2016, o salário mínimo real registrou uma taxa de variação anual, tendo resultado num aumento anual do nível médio de preços e uma taxa de variação do salário mínimo nominal. Ora bem, então é assim, porque é que eu li isto assim com bastante rapidez? Porque se vocês analisarem aqui as 4 linhas que aqui estão, o tema que está aqui por base será o salário mínimo real e o salário mínimo nominal. Então se calhar vamos começar por aí. Vamos começar por fazer aqui uma breve revisão do que é que significa salário mínimo real e o que é que significa salário mínimo nominal. Mais propriamente, nós não vamos falar no salário mínimo propriamente dito, mas sim em salário real e salário nominal. Então vamos ver primeiro o salário nominal, que não é mais do que a expressão monetária da força de trabalho, ou seja, a quantidade de moeda recebida como remuneração do trabalho prestado. Então significa isto que se eu estiver a fazer um determinado trabalho e se eu ganhar 100 moedas por este trabalho ao fim do mês, isto é o meu salário nominal, ok? Então estas 100 moedas são o meu salário nominal, que é aquilo que eu recebo no fim do mês para pagar o trabalho que eu tive a prestar àquela entidade. Depois temos o conceito do salário real, que o salário real é um pouquinho diferente do salário nominal. O salário real corresponde à quantidade de bens que o meu salário nominal pode comprar. Ou seja, eu recebi as tais 100 moedas e eu tenho aqui uma data de bens que eu gostava de comprar e o que vai acontecer é que estas minhas 100 moedas só dão para comprar estes bens. Então, isto, a quantidade de bens que o meu salário nominal permite que eu compre, chama-se isto salário real, ok? Então, depois de já termos feito uma pequena revisão do que significa salário real e salário nominal, vamos então analisar aqui os 4 pontinhos, os 4 parágrafos, para então conseguirmos responder a esta questão. Vamos começar então aqui pelo primeiro, que diz o seguinte: em 2006, o salário mínimo real registrou uma taxa de variação anual de menos 0,1%. O que é que isto significa, pessoal? Que neste caso eu consigo comprar menos coisas do que conseguia comprar anteriormente, porque o meu salário real baixou 0,1%, tá? Vamos continuar a ler, tendo resultado um aumento anual do nível de médio de preços, o espacinho, e uma taxa de variação anual do salário mínimo nominal de 3%. Então vamos lá tentar analisar o que é que se está aqui a passar. O que se está aqui a passar é que, de acordo com o enunciado, o meu salário mínimo nominal, ou seja, a tal quantidade de moeda que eu recebi, este era o salário nominal. Vamos brincar aqui um bocadinho para vocês entenderem. Este era o salário nominal. Este salário nominal era o salário que eu, no fundo, a quantidade de moeda que eu recebia pelo meu trabalho, ok? Então, no nosso exemplo, nós estamos a imaginar que são as tais 100 moedas. O que é que eles dizem? Isto era o que eu recebi antes. E eles dizem que em 2006 o salário mínimo nominal aumentou 3%, ou seja, em 2006, o que aconteceu ao meu salário nominal foi que eu passei a ter 103 moedas. Aumentou 3%, tá? 3 por cada 100. Ora bem, então, se o meu salário nominal aumentou 3%, se eles me dizem que a quantidade, imaginem com estas 100 moedas,
A tal situação que tínhamos estes bens todos, lembram-se? E eu só conseguia comprar isto, que isto era o meu salário real. Este era o meu salário real, quantidade de bens que eu consigo comprar. E o que eles me estão a dizer é que em 2016 o meu salário mínimo real, ou seja, o meu salário real, baixou 0,1%. O que é que vai acontecer em 2006? Eu não vou conseguir comprar isto tudo, só vou conseguir comprar com estas 103 moedas. Com estas 103 moedas eu só vou comprar estes bens, ou seja, a quantidade de bens que eu vou poder comprar é inferior em 0,1%. Porquê é que isto acontece? Isto só pode acontecer porque quê, pessoal? Porque na realidade o nível médio dos preços dos bens aumentou mais do que aquilo que eu recebi de aumento no meu salário nominal. Porque se eu passo de 100 moedas para 103 e mesmo assim a quantidade de bens que eu consigo consumir é menor, é porquê? Porque o preço destes bens, o preço dos bens, aumentou mais que os 3% que eu recebi do meu salário nominal. Sim? Então tem que ter sido superior a 3%. Bem, então vamos aqui ver se eu consigo. Ai, desculpem, estava a tentar apagar isto tudo num instante para não ter que estar. Ok, vamos lá ver se eu consigo apagar já tudo, cortar. Muito bem, pronto, já está. Então, este primeiro já ficamos. Vamos então ver aqui este segundo parágrafo. Este segundo parágrafo diz o quê? Em 2009, o decréscimo do nível médio de preços o decréscimo do nível médio dos preços foi acompanhado do aumento, ou seja, o preço dos bens desceu. Decréscimo do nível médio dos preços foi acompanhado do aumento do meu salário mínimo nacional. Salário nacional, não, nominal. Então significa o quê? Que se o meu salário nominal, imagina, subiu 3%, os preços também baixaram 3%, tá? Então, desta forma, este ano, o salário mínimo real, o que é que lhe aconteceu? Pessoal, se o meu ordenado passou de 100 para 103, se o preço dos bens baixou, o que é que vocês acham que vai acontecer ao meu real? Se eu só comprava estes bens, agora com este aumento, eu vou comprar estes bens e se calhar mais este, porque o preço dos bens baixou, tá? Então significa que o meu salário real, isto é o meu salário real, aumenta, tá? Então também aumentou o meu salário real. Vamos apagar isto tudo então, para vermos aqui mais outro ponto. Vamos então analisar aqui o terceiro ponto. Em 2010, vamos apagar estes catafunhos todos, que isto fica tudo muito feio. Em 2010, o nível médio dos preços aumentou 1,4%. Então vá lá, pessoal. Preço dos bens. Oi, está a escrever? Preço dos bens aumenta 1,4%. Então, em 2010, o nível médio dos preços aumentou 1,4% e o salário mínimo nominal aumentou 5,6%. Salário nominal aumentou 5,6%. Então, resulta em que do salário mínimo real? Repara, os preços aumentaram, é uma realidade, mas o meu salário nominal, ou seja, tal quantidade de moeda que eu consigo receber no fim do mês, aumentou mais do que aquilo que aumentaram os preços. Então significa que o salário real, mais uma vez, aumentou, ok? Eu vou conseguir comprar mais bens do que comprava anteriormente, independentemente do preço dos bens ter aumentado. O que interessa é que o meu salário nominal, ou seja, a tal quantidade de moeda que eu recebo todos os meses, é superior ao aumento dos preços dos bens, tá? E fica-nos a faltar apenas o último parágrafo. Vamos analisá-lo agora e diz o seguinte: em 2014, o aumento do salário mínimo real
foi explicado, ou seja, a tal quantidade de bens que eu comprava, que era só esta primeiro, imaginem, e se houve um aumento, eu agora passo a comprar isto. Este era o salário real, não se esqueçam disso, não é? Então dizem eles, em 2014 o aumento do salário real foi explicado pela manutenção do salário mínimo nominal, ok? Então reparem que o meu salário nominal manteve-se, ficou igual, o que significa que eu tenho na mesma 100 moedas como tinha o ano passado. Então percebam, se eu continuo a ter 100 moedas ao fim do mês do meu trabalho, se me dizem que o meu salário real aumentou, porque é que isto aconteceu? Só há uma hipótese: o preço dos bens diminuiu. Só assim é que eu, com a mesma moeda, consigo comprar mais salário real, ter acesso a maior quantidade de bens com o meu salário nominal. Então, o preço dos bens foi pelo decréscimo. Pronto. Espero que tenham entendido este exercício e até uma próxima. Obrigada.